Vamos começar a resolver agora, mestre e mestra, as questões sobre refração. Acompanhe a leitura ali da questão de número 1. Quando se mergulha um lápis num copo com água transparente, tem-se a sensação de que o lápis está quebrado na superfície da água. Quando se observa o céu sem nuvens à noite, vê-se cada estrela em uma posição acima da qual seria vista na ausência de atmosfera. Os fenômenos ópticos responsáveis pelas observações descritas acima são, respectivamente, nos dois casos, refração. A posição aparente da parte do lápis que está imersa no copo ou na água é diferente do que onde o lápis está mesmo. E a posição aparente das estrelas ser acima da real também mostra que a luz, ao entrar na atmosfera, está sofrendo refração, alterando a percepção de onde o objeto de verdade está. Em si, a gente vê a posição aparente. Então, refração e refração é uma questão teórica bem simplesinha. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora resolver a questão, então, de número 2. Um pedaço de tecido vermelho, quando observado numa sala iluminada com luz azul, aparece. Lembra, mestre e mestra, que o que faz as coisas serem vermelhas é a reflexão de apenas o vermelho. Então, quando o objeto é vermelho e incide nele a luz azul, essa luz é absorvida, portanto, ele será percebido na cor preta. Então, se eu desenhar aqui, ó, tem um tecido, né? O tecido ele é vermelho. Aí vai incidir nesse tecido uma luz azul. Então, ao incidir a luz azul, tem alguma coisa que é refletida? Não. Como não tem nada que é refletido, um observador que olha para este tecido enxergará o tecido sem cor nenhuma, né? E sem cor nenhuma é o preto. Então, para esse tecido aparecer vermelho, é necessário que a luz vermelha incida nele. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora resolver a questão de número 3. Uma bandeira brasileira tingida com os pigmentos puros, iluminados com luz monocromática amarela, é vista na ou nas cores. Então, vou desenhar aqui, mestre e mestra, ó, rapidão, uma bandeira do Brasil, né? Deixa eu pegar aqui retas para ficar mais bonitinho, né? Até vou usar aqui as funcionalidades do programa, né? Tem, então, o retângulo que é verde, tem o... Ah, não quero mais fazer retângulo. Então, vou colocar aqui, pronto. Eu tenho o losango, que é amarelo, não tá na proporção aqui, né? Tá fora de escala, meio desproporcional, mas tá saindo, né? E aí a gente tem a circunferência aqui no meio, né? O globo azul. Pronto. Então, vou pintar aqui todas as cores, vamos lá. Aguenta aí que eu já tô terminando de fazer a bandeira, tá? Agora amarelo aqui e agora azul aqui. Feito o brick, tá tudo prontinho aqui. Então, eu iluminei com luz monocromática amarela. Então, vou fazer o seguinte, ó, um raio de luz amarela que vai chegar em cada cor aqui, ó. Um raio de luz amarela que chega no verde, um raio de luz amarela que chega no tecido amarelo e um raio de luz amarelo que chega na bolinha azul. Um tecido que é verde, mestre e mestra, ele reflete que cor para ser visto como verde? Apenas o verde. Então, o verde vai absorver o amarelo. Então, este raio de luz amarela que está chegando aqui no verde, ele será absorvido. E se é absorvido e nada refletido, quer dizer que um observador verá esta parte do tecido como preto. Então, aqui vai enxergar preto, por quê? Porque não está refletindo nenhuma cor. Já onde o tecido é amarelo, a cor amarela é refletida. Então, o amarelo é refletido e vai para o olho do observador. Se o observador consegue ver essa luz, ele enxerga o amarelo vir do losango. Se ele enxerga o amarelo vir do losango, ele vai enxergar o losango como amarelo. Então, vou escrever aqui, ó, amarelo. No azul, mestre e mestra, na esfera que tem aqui no meio, né? Quando bate luz amarela, o amarelo é absorvido. Se o amarelo é absorvido e não reflete indo para o olho do observador, aqui vai enxergar também preto. Então, em que cores o observador enxerga a bandeira do Brasil? Enxerga em preto e amarelo, apenas o losango é amarelo e o resto da bandeira aparece em preto. Então, totalmente amarela não, verde e amarela também não, azul e branca também não, preto e branco também não, amarela e preta, verdadeiro a letra E. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Vamos lembrar que para um objeto ser visto de determinada cor que ele tem, ele precisa ser iluminado por aquela cor, precisa refletir esta cor através da qual será visto. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Vamos para a resolução então da questão de número 4.
Um raio de luz monocromática atravessa 3 meios A, B e C, conforme a figura abaixo. Vamos fazer o seguinte, mestre, ó, como para tu não precisar virar página aí, para mim ficar bem complexo caindo e voltando página na solução, eu já vou resolver essa questão contigo fazendo ela e a gente só vai virar página para descobrir qual é que é a relação entre os índices de refração ou as velocidades. Eu sei então que o raio de luz ele está indo do A para o B e para o C. Eu até vou fazer aqui, ó, a setinha, né, para mostrar a propagação dele. Então ele vai do A para o B e depois do B ele vai passar para o C. Então tem duas refrações acontecendo aqui, quando passa do A para o B e quando passa do B para o C. Agora, como é que a gente faz para descobrir se o raio, né, ele sofreu uma refração onde o índice de refração é maior, o índice de refração é menor? A gente tem que desenhar a reta normal. Então eu vou desenhar a reta normal no ponto de incidência aqui nas duas refrações. Então reta normal aqui, eis a reta normal, e a reta normal aqui também quando passa do B para o C. Onde é que a gente olha o ângulo de refração mesmo? O ângulo de incidência ou de refração sempre é visto em relação ao normal. Então aqui está o ângulo de incidência no meio A. Aqui está o ângulo de refração, vou fazer aqui, ó, Rzinho no meio B. Aqui está o ângulo de incidência no meio B. E aqui está o ângulo de refração no meio C. E aí eu lembro de ter te explicado, mestre e mestra, nas aulas, que tudo é o contrário do índice de refração, inclusive o ângulo. E eu vou anotar aqui do lado cada um dos ângulos. O ângulo de incidência no meio A é igual a, se tem que dar 90 entre a normal e o plano de separação, na superfície de separação entre os dois meios, eu tenho 30 graus o ângulo de incidência para o raio A. O ângulo de refração no meio B, eu não sei quanto que é, mas eu posso me perceber aqui pela aproximação do raio com a normal que este ângulo é menor do que 30 graus. E aí este ângulo de refração no meio B vai ser igual ao ângulo de incidência no meio B. Então o ângulo de incidência no meio B vai ser igual ao de refração, que é menor do que 30 graus. Não sei quanto, mas é menor do que 30. E o raio ao passar do meio B para o meio C, ele se afasta da normal. Quer dizer que o ângulo de refração no meio C é igual, se tem 50 aqui, para fechar os 90, 40 graus, sempre em relação ao normal, tudo bem? Então eu percebi aqui, ó, que o ângulo de refração é menor do que os 30 graus e é menor do que os 40 também. Então, o menor ângulo que tem aqui é no meio B. Então, eu posso escrever aqui, ó, o θB é menor do que o θ, o ângulo que o raio faz em relação ao normal no meio A, que é menor que o ângulo que o meio faz em relação ao normal no meio B, que é o ângulo que o raio faz, aliás, né? Então, se eu sei quem tem o menor ângulo, eu sei quem tem o maior índice de refração, é o meio B. Então, eu vou escrever aqui, ó, o índice de refração no meio B é maior do que o índice de refração no meio A, que é maior que o índice de refração no meio C. E se a questão comparar as velocidades de propagação, a velocidade bem fácil, é ao contrário do índice de refração sempre. Até porque tudo é o contrário do índice de refração, não é mesmo, mestre? Então, eu vou escrever aqui, velocidade no meio B é menor do que a velocidade de propagação da luz no meio A, que é menor que a velocidade de propagação da luz no meio C. Então, o índice de refração, o maior que tem é o B e o menor é o C. E a velocidade maior que tem é o B e a menor é a C. Então, vira a página. O que a gente tinha na outra página era que o índice de refração no meio B era maior que o índice de refração no meio A, que era maior que o índice de refração no meio C. Então, a velocidade de propagação no meio B vai ser menor do que a velocidade de propagação no meio A, que vai ser menor do que a velocidade de propagação no meio C. Então, ele diz, as velocidades de propagação da luz respectivas VA, VB e VC relacionam-se conforme a alternativa. Então, VB menor do que V... Opa! Ele botou ao contrário, né? Tava vendo, não tinha alternativa, letra B, né? Ó. VC é a mesma coisa, mestre, ó, maior que VA, que é maior do que VB. Tudo tranquilo, mestre, mestra? Lembra que a frase tudo é o contrário do índice de refração te ajuda a responder muitas questões mesmo. Percebe que se em relação ao normal o ângulo é menor, ali sempre o índice de refração é maior. E onde o índice de refração é maior, a velocidade é menor. E o comprimento de onda também é menor. Quem não muda quando a luz muda de meio é a frequência. Bora então resolver a questão de número 5. Um raio de luz ao passar de um meio para outro menos refringente sob incidência oblíqua, então está indo do índice de refração maior para o índice de refração menor, então N1 maior do que N2. Então, quando ele vai do mais para o menos refringente, quer dizer que o ângulo que ele tinha em relação à normal no meio 1 era menor do que o ângulo que ele tem no meio 2. Quer dizer que a velocidade no meio 1 era menor do que a velocidade no meio 2. Agora a gente pode responder sabendo que tudo é o contrário do índice de refração. Se aproxima da normal,
Não, ele se afasta porque o ângulo será maior. Se afasta da normal? Verdadeiro, se afasta da normal. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora resolver então a questão de número 6. Acredito que seja parecida aqui, só que ela compara direto os índices de refração. Observa-se na figura a trajetória do raio luminoso que atravessa 3 meios com índices de refração diferentes. Vou marcar direitinho aqui a normal, mestre e mestra, para a gente olhar o que está acontecendo com o ângulo que o raio faz em relação ao normal em cada um dos meios. Então, vou desenhar a normal aqui, eis a normal quando passa do meio 1 para o meio 2. Vou desenhar a normal de novo quando passa do meio 2 para o meio 1. E aí vou marcar os ângulos aqui, olha só. Eu sei que este ângulo aqui é o ângulo de incidência do meio 1. Vou chamar aqui de θ1. Este é o ângulo no meio 2, vou chamar de θ2. E este aqui é o mesmo ângulo no meio 2, certo? θ2. E aqui vai ser o ângulo no meio 3, θ3. Aí eu vou escrever a ordem entre os ângulos. Ó. Percebeu que o ângulo sempre aumentou? Então eu posso escrever θ1 menor que θ2, que é menor do que o θ3. Agora, se eu quero a relação entre os índices de refração, é só inverter essa linha, porque o índice de refração é o contrário de tudo. Então, o N1 é o maior do que o N2, que é maior do que o N3. Então, N1 maior que N2 maior que N3, alternativa letra A. Isso vem do Snell, né? Uma consequência do Snell e da equação geralzona que a gente desenvolve na aula, tá bom, mestre e mestra? Mas lembra, o índice de refração é o contrário de tudo, isso salva a pele em muitas questões. Bora resolver a questão de número 7, então. No esquema abaixo, qual é a razão N1 sobre N2? Olha a pergunta, ele quer N1 sobre N2. Ele te deu que o ângulo de incidência é 30 e que o ângulo de refração é 60. Te deu o seno de 30 e de 60, agora a gente tem que fazer a lei de Snell. N1 vezes seno do ângulo no meio 1, que é 30, igual a N2 vezes seno no meio 2, que é 60, menos vezes seno de 60. Quer dizer que N1 vezes seno de 30, que é 1 meio, é igual ao N2 vezes seno de 60, que é a raiz de 3 sobre 2. Como ele quer N1 sobre N2, ó, vamos dar o que ele quer. Passa o N dividindo o N2, né? N1 sobre N2 vai ser igual. Eu podia simplificar aqui, né? Eu tenho 2 com 2 embaixo nos dois lados, é só cortar. Então, isso aqui vai ser igual a raiz de 3. Alternativa letra C. Muito tranquila, só aplicar Snell Descartes aqui que a gente resolve. Tudo tranquilo? Bora para a questão de número 8. O índice de refração de um certo meio é raiz de 2 para a luz vermelha. Até vou botar aqui, ó. Vou escrever de vermelho, ó. O N para a luz vermelha é igual a raiz de 3. Opa! Raiz de 2. E raiz de 3 para a violeta. Então, eu vou pegar a cor violeta aqui, ó. O mais violeta que dá para pegar. Aqui, ó, isso. Então, eu vou pegar esse N aqui, vai ser igual a raiz de 3. Ok. Dois raios luminosos monocromáticos, um vermelho e outro violeta, após propagarem-se no meio considerado, neste meio onde o índice era raiz de 2 para vermelho e raiz de 3 para violeta, passam para o ar. O ângulo de incidência de ambos é 30 graus. Opa, então ele estava naquele meio, que eu não sei qual é, né? Mas ele vai passar para o ar. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou desenhar aqui a superfície de separação entre os dois meios. Então tá, aqui está a superfície de separação entre os dois meios. Agora eu vou desenhar um raio vermelho incidindo na superfície. E vou desenhar também, ele fala que o ângulo de incidência é 30, né? Então tá mais ou menos aqui esse ângulo de incidência. Lembra que esse ângulo de incidência é medido em relação sempre a normal, né? Então eu vou desenhar o raio incidindo aqui. E vou desenhar o raio violeta também incidindo. Pronto, tá aqui o raio incidindo com o mesmo ângulo, praticamente em relação ao normal. Deixa eu desenhar aqui. Pronto, desenhei. E aí ele nos diz que o ângulo de incidência é 30 para os dois, né? Então deixa eu desenhar normal aqui, ó. Desenhar normal. Pera, deixa eu pegar. Este aqui tá bom. Vou desenhar normal na superfície de separação, interface de separação entre os dois meios. Aqui está normal. Vou desenhar outra normal aqui também. Prontinho. E ele nos disse que o ângulo era 30 para os dois, né? O ângulo de incidência era 30 para os dois raios. Então, eu vou marcar aqui de verde esse ângulo de incidência, ó. Aqui, então, o ângulo é 30 graus e aqui o ângulo também é 30 graus. Aí ele pede assim, o ângulo formado pelos raios refratados entre si vale... Bom, tá vindo daquele meio onde o índice de refração para o vermelho é raiz de 2 e para o violeta é raiz de 3. Aí os dois raios vão ter ângulos diferentes de refração, porque para eles muda diferente. Um vai de raiz de 2 para 1, outro vai de raiz de 3 para
1. Então, essa diferença na mudança dos índices de refração, no que vai passar para 1, né? Qual é que é o índice para 1, vai fazer com que a refração não seja igual para os dois. Então, eu vou ter que fazer a conta para os dois. Vou ter que calcular qual é que é o ângulo de refração para os dois, para o violeta e para o vermelho, e aí depois eu descubro qual é que é o ângulo formado entre os dois raios refratados. Então, vou fazer a conta aqui embaixo, né, para os dois. Primeiro eu vou fazer para o vermelho, tá? Então, índice de refração no meio que ele estava, vezes seno do ângulo de incidência, que é 30, vai ser igual ao índice de refração do ar, que é o meio para o qual está indo, vezes seno do ângulo de refração. Então, vou escrever por cima aqui do prof. Rafael Sasson, não tem problema, né? Raiz de 2 para o vermelho, vezes seno de 30, quanto que é? 1/2, é igual ao índice de refração do ar, que é 1, vezes seno de R. Raiz de 2 sobre 2 é igual ao seno de R. Qual é que é o ângulo cujo seno é raiz de 2? 45. Quer dizer que o ângulo para o vermelho é 45 graus. Então, eu já posso, se eu quiser, aqui, ó, desenhar o raio vermelho com ângulo de refração de 45 graus. Então, eu vou dizer que este ângulo aqui, ó, bem no meio aqui, ó, 45 graus. Deixa eu trocar para o verde, que é o que eu estou escrevendo os ângulos. Este ângulo aqui vai ser 45 graus. E agora vamos fazer a conta para o violeta. Então, o índice de refração do meio de incidência para o violeta, vezes seno do ângulo de 30, que é a incidência, igual ao índice de refração do ar, que é o mesmo, né, para o violeta, praticamente igual para os dois, vezes seno do ângulo de refração, perdão, que eu estou querendo descobrir. N1 é igual a raiz de 3, vezes seno de 30, que é 1/2, isso é igual ao índice de refração do ar, que é 1, vezes seno do ângulo de refração. Raiz de 3 sobre 2 é igual ao seno do ângulo de refração para a luz violeta. Qual é que é o ângulo cujo seno é raiz de 3 sobre 2? 60 graus. Quer dizer que o R para o violeta é igual a 60 graus. Então, eu posso desenhar ali também para o raio violeta qual é que é o raio refratado, né, com ângulo de 60 graus. Então, vou pegar daqui, fazer um ângulo maior que os 45, né, aqui está mais ou menos bem os 60, e eu vou marcar que este ângulo é 60 graus. Agora, como é que eu vou fazer para descobrir o ângulo entre os dois, né, formado pelos raios refratados? É bem simples, mestre e mestra. Se este aqui forma com a normal 45 graus e o outro forma com a normal 60, quer dizer que o raio violeta ele tem 15 graus a mais, né? Se a gente desenhasse o raio vermelho aqui, ele estaria aqui, mestre e mestra, ele estaria aqui com os seus 45. Quer dizer que este ângulo que eu vou marcar agora em verde, ó, este aqui, é 15 graus. Então, qual é que é o ângulo formado pelos raios refratados? 15 graus. Não é uma questão fácil, né? Na verdade, difícil ela também não é, mas ela é trabalhosa. Então, se tu ficou em dúvida nessa questão, esta é a solução. Tem que fazer a conta para os dois raios e descobrir qual é que é o ângulo entre os dois raios que sofreram refração. Joinha? Vamos então para a solução da questão de número 9. Um raio de luz monocromática de frequência 5 vezes 10 na 14 Hz incide normalmente sobre a superfície de separação de dois meios transparentes 1 e 2, conforme indicado na figura. Sabe-se que a velocidade desse raio no raio luminoso no meio 1 é 2,3 vezes 10 na 8 metros por segundo, e que o índice de refração absoluto de refração, aliás, no meio 2 é N2 igual a 1,5, e que a velocidade de propagação da luz no vácuo é 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. Nessas condições, pode-se afirmar que... Então, aqui está o desenho, mestre. O raio incidindo perpendicularmente à superfície de separação entre dois meios. Como eu não sei o que ele vai me perguntar nas alternativas, eu não vou começar a fazer conta por enquanto. Letra A. O raio luminoso não sofre desvio. Verdadeiro. Isso aqui chama refração sem desvio, porque quando um raio luminoso incide normalmente a superfície, perpendicularmente à superfície, o ângulo de incidência é zero e o ângulo de refração também será zero. Então, esse raio vai simplesmente atravessar a parede que separa os dois meios, né, e vai seguir em linha reta. Claro que a velocidade dele vai mudar, claro que o comprimento de onda vai mudar, isso é refração, mas é chamada também de refração, vou escrever aqui, sem desvio. Então, refração sem alterar a direção de propagação. Refração sem desvio. Se te disser assim, ó, a refração é caracterizada pela alteração na direção de propagação de um raio luminoso,
Mentira. É caracterizada por alterar o valor da velocidade. Inclusive, lembra que quando tiver o mesmo índice de refração, a gente nem vai chamar refração, a gente vai chamar continuidade óptica. Então, dois meios que têm mesmo índice de refração oferecem continuidade óptica quando o raio passa de um meio para o outro. Ângulo de refração é igual a 30, é um absurdo, ele é zero. Comprimento de onda da luz no meio 2 é igual a 4. Como é que a gente resolveria para calcular o comprimento de onda? Utilizaria a equação geralzona, lembra? Ó, N1 sobre N2 é igual. Aqui não usa a parte dos senos porque não dá certo, vai ficar 0 sobre 0 aqui, isso é uma indefinição matemática, ok? Então, eu vou escrever aqui, ó, igual a V1, mentira, V2, que é o contrário, né, sobre V1, que é igual ao lambda 2 sobre o lambda 1. Lembra como é que lembra da geralzona? Tudo é o contrário do índice de refração, né? Então, vai fazer a razão entre as duas grandezas e a única que vai ficar 1 em cima e 2 embaixo vai ser o índice de refração. Todas as outras é 2 em cima e 1 embaixo. Então, tu faria a conta desse jeito. Não vai dar 4. Como a letra A está certa, eu tenho certeza que não vai dar 4. A velocidade da luz no meio 2 é igual a 1,7. Dá para fazer essa conta aqui também. A velocidade no meio 2 é igual a 3 vezes 3,6. Todas essas contas tu faz pela geralzona. Tudo bem, mestre? Eu não vou fazer porque a letra A já está certa. Bora então resolver a questão de número 10. A tabela mostra os índices de refração de alguns meios. Então, o meio ar diz o índice de refração, a água, o vidro e o diamante. As afirmativas são baseadas nesta tabela. Vamos lá, primeira delas. A velocidade da luz no diamante é menor do que no interior do vidro. Sim, porque quanto maior o índice de refração, menor é a velocidade. Então, o maior índice de refração que tem é o diamante, consequentemente, aqui a gente vai ter a menor velocidade. Verdadeiro. A velocidade da luz no diamante é menor. 2. A tabela acima é necessária para determinar o ângulo de reflexão da luz que incide sobre o diamante. Não. O ângulo de reflexão é sempre igual ao ângulo de incidência. Não precisa saber índice de refração para determinar isso, ok? E isso é que está errado nessa segunda. Geralmente os alunos vêm perguntar por que está errado, porque eles leem refração, mas não está escrito. O que está escrito aqui é reflexão. Terceiro. Os valores da tabela acima indicam que a luz sofre a interface ar-água-ar. Os valores da tabela indicam que a luz sobre a interface água-ar, sendo a água o meio de incidência, não sofre reflexão, qualquer que seja o ângulo de incidência. Quando passa da água do mais para o menos refringente, pode acontecer reflexão, inclusive pode acontecer reflexão total. Como é que a gente acha o ângulo limite, que é aquele que nos diz a partir de quando acontece a reflexão total? Seno do ângulo limite vai ser igual ao índice de refração menor dos dois sobre o índice de refração maior. Lembra como é que decora que o menor é em cima? Seno é sempre um número menor em módulo do que 1. Então, o seno de L sempre é menor do que 1. Então, o numerador tem que ser menor do que o denominador. Então, os valores indicam que quando incide vindo da água para o ar, sofre reflexão sim, ela pode inclusive ser total. Então, verdadeiro. Os valores da tabela indicam, não, mentira, sofre sim, né? Tá errado. Então, apenas a 1 está correta. A assinalatura do artigo contém as, afirmativa as, correta as. Então, apenas a 1, vamos assinalar a alternativa letra A. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Pode virar a página, então, para a gente responder a questão de número 11. Um raio luminoso propaga-se no meio A e emerge paralelamente à superfície de separação desse meio com o ar, de acordo com a figura abaixo. Eu vou fazer assim, mestre, eu vou desenhar esse raio porque ele está meio apagado ali, ó. Então, eu sei que o raio está incidindo aqui, ó. Está dizendo que a luz está vindo daqui, né? Então, eu vou desenhar a luz chegando. Aqui está a luz chegando. E aí, ele diz que emerge paralelamente, né? Esse raio aqui, ó, que está praticamente sobre a superfície, ó. Então, eu vou desenhar aqui, ó. Aqui está o raio emergente, né? Esse raio aqui, ele está refratando, e ele está refratando na situação limite, lembra, mestre? Por isso que ele diz que L é o ângulo de incidência. Incide, segundo o ângulo limite, ou é o último raio refratado. Se a gente aumentar o ângulo de incidência, o próximo raio será um raio refletido totalmente. Agora vamos continuar lendo, né? Superfície de separação desse meio, de acordo com a figura abaixo. O ângulo de incidência L chama-se ângulo limite, pois para qualquer ângulo maior que Lzão, produz-se reflexão total da luz. Sendo N o índice de refração do meio A em relação ao ar, deduz-se que. Então,
N é o índice de refração do meio A em relação ao ar. Então, eu vou escrever o seguinte, ó. O ar tem um índice de refração igual a 1. E o NA, ele chamou só de N. Então, isso aqui é o NAR, né? Esqueci de escrever. Agora, ele quer saber, sendo N1 o índice de refração no meio A, deduz-se que é seno de L, seno do ângulo limite. Seno do ângulo limite a gente acabou de ver, né? Vai ser igual ao índice de refração do menor é o ar, né? O ar é o menor que tem, praticamente igual ao do vácuo, sobre o índice de refração do meio A. Quer dizer que seno do ângulo limite, mestre e mestra, vai ser igual ao índice de refração do ar, que é 1, sobre NA, que é igual a N. Só isso. Quer dizer que o seno do ângulo limite é igual a 1 sobre N. Alternativa letra A. Bora responder a questão de número 12 agora, mestre e mestra. Na figura abaixo, vemos um raio de luz incidindo sobre a superfície de separação entre dois meios A e B. Tudo bem, tem o raio incidente ali e não diz mais nada. A partir desse enunciado, responda. Se o meio A é mais refringente que o meio B, tá, vou escrever aqui, ó, C, essa é a letra A. C, NA é maior do que NB. Se NA é mais refringente que o NB. E o raio ultrapassar a superfície de separação sofrendo refração, ele se aproxima ou se afasta da normal? Espera aí, se está indo para onde a refração é menor, o ângulo tem que ser maior, né? O θA vai ser menor do que o θB. Então, se eu desenhasse o raio refratado aqui para dentro desse líquido, ele teria que se afastar da normal, porque o índice de refração é menor. Então, se afasta, né? Vou apagar isso agora, mas daqui a pouco a gente tem que fazer outro desenho ali, né? De repente. Então, eu escrever, se aproxima ou se afasta da normal. Por quê? Porque quando o índice de refração é menor, o ângulo é maior. Pode escrever isso. Se tu quiser fazer a conta para Snell, né? Se for uma questão discursiva assim, é melhor tu fazer, né? Se NA vezes seno de θ, ou vou chamar de I, né? É igual a NB vezes seno de R. Olha o que dá para tu justificar lá na hora da questão discursiva, hein? Se eu sei que o NB é menor, quer dizer que o seno de R vai ser maior. E quando o seno de R aumenta, seno maior, isso significa que o ângulo em relação ao normal também tem que ser, em comparação de incidência, menor. Então, ao passar do mais para o menos refringente, o raio ele se afasta da normal. Quais são as condições para que ocorra a reflexão total do raio incidente na superfície de separação entre os dois meios? Bom, a primeira condição é o que ele mesmo disse, né? Tem que passar do mais para o menos refringente. Então, primeiro, NA tem que ser maior do que NB. Essa é a primeira condição. E o ângulo de incidência deve ser maior do que o ângulo limite, sendo que o seno do ângulo limite é igual a NB, que é o menor, sobre NA. Duvido não tirar 100 nessa questão aqui. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora resolver então a questão de número 13. O monoclorobenzeno, é isso mesmo? Isso, monoclorobenzeno, é a temperatura ambiente um líquido incolor que tem índice de refração muito próximo do índice de refração do vidro. Quer dizer, então, que o índice de refração desse bagulho ali, o monocloro, blá, 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 é praticamente igual ao índice de refração do vidro. O que vai acontecer quando a luz atravessar do vidro para esse monoclorobenzeno, ou do monoclorobenzeno para o vidro? Continuidade óptica, e isso gera uma invisibilidade do vidro dentro do monoclorobenzeno. Então ele diz, se imergirmos um pequeno pedaço de vidro em monoclorobenzeno, notamos que ele desaparece. O conjunto passa a polarizar, nada a ver. O monoclorobenzeno passa a decompor, não. Nada acontece, uma coisa esquisita acontece. O vidro fica quase invisível. Pronto, mestre. Pode pensar assim, ó, se os índices de refração são mais parecidos para dois meios transparentes, fica mais invisível um dentro do outro. Por isso que a gente enxerga o vidro mais facilmente no ar, né? Porque o índice de refração do vidro e do ar são bem diferentes entre si. Então a gente enxerga bem direitinho onde é que é vidro e onde é que é ar. Ao colocar o vidro dentro da água, já fica um pouco mais difícil identificar onde é que está o vidro, porque o índice de refração do vidro e da água são mais próximos. Então, quanto mais próximos forem os índices de refração, mais tende a ficar invisível. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora resolver então a questão de número 14. Considere a figura. Um raio luminoso propagando-se no meio 1 incide sobre a superfície plana de separação S entre ele e o meio 2. Pode-se concluir que, mestre e mestra, presta bem atenção no que está acontecendo aqui, ó.
Essa linha pontilhada aqui, ó, é o que a gente chama de reta normal, não é a superfície de separação, o desenho está virado. Aqui eu tenho o meio 1 na esquerda e o meio 2 na direita e a superfície está aqui. Onde é que eu marco o ângulo de incidência? Este aqui é o ângulo de incidência, ó. E o ângulo de refração entre o raio refratado e a normal. Este é o ângulo de refração. Se a gente for comparar, eu percebo que o I1, o I, aliás, né, é maior do que o R. Se eu sei que o ângulo de incidência é maior que o ângulo de refração, eu sei que o índice de refração do meio de incidência, que é o 1, é menor do que o índice de refração do meio de refração, que é o 2. Eu sei que a velocidade no meio 1 é maior do que a velocidade no meio 2. Eu sei que o lambda 1 é maior do que o lambda 2. E essa lista toda aqui se baseia naquela frase: o índice de refração tem que ser o contrário de tudo. Se eu sei os ângulos, eu sei a comparação entre todo o resto. Lembrando que o ângulo tem que ser sempre em relação à normal. Na letra A ele diz, o meio 1 é mais refringente. Não, o meio 1 é menos refringente do que o meio 2. Então é errada a afirmação da letra A. Os dois meios têm mesmo índice? Não, não ia desviar, né? Não ia ter refração, ia ter continuidade óptica apenas. Letra C, a velocidade de propagação da luz no meio 1 é maior? Sim, a velocidade de propagação no meio 1 é maior do que no meio 2. Letra C. Vamos ver, as outras têm que estar corretas. Letra D, incorretas. A velocidade de propagação da luz no meio 2 é maior, não ao contrário da C, né? E nenhuma das alternativas não, porque a letra C está correta. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora responder então a questão de número 15. A velocidade da luz em determinado meio é igual a 3/4 da velocidade da luz no vácuo. Peraí. Velocidade da luz nesse meio é igual a 3/4 da velocidade da luz no vácuo, que a gente chama de C. O valor do índice de refração desse meio absoluto, né, é índice de refração absoluto vai ser igual à velocidade da luz no vácuo sobre a velocidade da luz nesse meio. E ele diz que a velocidade da luz nesse meio é 3/4 da velocidade da luz no vácuo. Então, eu vou escrever N é igual a C sobre 3/4 de C. Divisão de fração, conserva o numerador, multiplica invertendo o denominador. Então, N vai ser igual a C, que multiplica 4 sobre 3 vezes o C. O C a gente pode cortar, quer dizer que o índice de refração absoluto, né, comparativamente ao vácuo, é igual a 4/3. Então, letra D é a alternativa. Se tu sabe que a velocidade é 3/4, o índice de refração tem que ser 4/3. Não poderia ser 3/4, mestre e mestra, porque não existe índice de refração menor do que do vácuo, aliás, que é igual a 1. Então, teria que ser sempre um número maior do que 1. Todas as outras alternativas, exceto a letra A e a letra E, trazem maior do que 1, então teria que fazer a conta da mesma forma. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora resolver então a questão de número 16. Um raio luminoso que se propaga no ar, N1, atinge a superfície da água como mostra a figura. Um mergulhador no interior da água vê esse raio formando 60 graus com a superfície livre da mesma. O índice de refração dessa água vale... É só aplicar a lei de Snell aqui, tá bom, mestre e mestre? Ó, o ar é o meio 1, aqui a água é o meio 2, e aí eu tenho um ângulo de incidência que é igual a 60 e um ângulo de refração que é igual a 30. Então, bora fazer o Snell. N1 vezes seno do ângulo de incidência, que é 60. Oi, o meu 60 ficou feio. 60 graus, igual ao N2 vezes seno de 30 graus. N1 é o ar, então 1. Vezes seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2, é igual ao índice de refração da água, que é o meio 2, vezes seno de 30, que é 1 meio. Dá para a gente cortar esse 2 com esse 2, e aí a gente chega à conclusão de que o N2 é igual a raiz de 3. Alternativa, letra B. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora resolver então a questão de número 17. Quando um raio de luz incide na superfície de separação entre dois meios x e y, vinda do meio x para o meio y, ela sofre refração. Sabendo-se que o índice de refração do meio x é maior... Opa, já vou escrever aqui. Índice de refração do meio x é maior do que o índice de refração do meio y. Lembra que o índice de refração é o contrário de tudo, eu acredito que isso resolva essa questão. Maior que o índice de refração do meio y, podemos afirmar que o raio é refratado, então quer dizer que o ângulo no meio x vai ser menor do que o ângulo no meio y. Então, se o ângulo no meio y em relação ao normal é maior, é porque ele se afasta da normal. Letra A, se afasta da normal. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Pode virar a página, então.
para a gente responder a questão de número 18. Para que ocorra a reflexão total, basta que tem duas condições. Quais são as condições? O índice de refração no meio de incidência tem que ser maior do que o índice de refração no meio de refração, tem que ir do mais para o menos, sempre. E a outra condição é que o ângulo de incidência supere o ângulo limite. Então, a luz passe do meio mais refringente para o meio menos refringente, verdade. E o ângulo de incidência seja maior que o ângulo limite, verdade. Letra A responde o que a gente estava procurando. Tudo tranquilo, mestre? Bora responder a questão de número 19. A figura mostra um raio de luz que, a partir do ar, incide perpendicularmente à superfície lateral curva de uma peça de vidro hemicilíndrica. Hemicilíndrica quer dizer que é meio cilindro, né? Sendo este raio refletido internamente por sua superfície lateral plana. Observa-se que o raio passa a ser totalmente refletido quando o θ é igual a 45 graus. Então quer dizer que o ângulo limite é um pouquinho menor do que o θ, mas a gente pode considerar igual a 45. Considerando que o índice de refração do ar é igual a 1, pode-se concluir que o índice de refração N desse vidro é... Mestra, a relação entre os índices de refração e o ângulo limite é que seno do ângulo limite é igual ao índice de refração menor, que nesse caso é o ar, sobre o índice de refração do vidro. Seno do ângulo limite é o seno de 45. Seno de 45 é a raiz de 2 sobre 2. Então, eu usei como ângulo limite 45, embora o ângulo limite deva ser ligeiramente menor do que 45, porque 45 já está ocorrendo reflexão total. Igual ao índice de refração do ar que ele me disse sobre o índice de refração do vidro. Como ele quer o índice de refração do vidro, é só inverter dos dois lados. Quer dizer que o índice de refração do vidro é igual a 2 sobre raiz de 2. Como não tem essa resposta, a gente vai racionalizar o denominador, transformar o denominador no número racional e é só multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2. Então, raiz de 2 em cima e raiz de 2 embaixo. Quer dizer que o índice de refração no vidro é igual a 2 raiz de 2 sobre... Quanto é que dá raiz de 2 vezes raiz de 2? Raiz de 4, que é 2 também. Então, eu posso dividir aqui, né, cortar o 2 com 2, para dizer que o índice de refração do vidro em questão é igual a raiz de 2. Tudo tranquilo, mestra? Alternativa, então, da letra A. Bora resolver a questão de número 20. Um índio quer atingir um peixe que está a uma profundidade h da superfície de um lago, utilizando-se de uma lança. O índio está fora da água. Ele deve atirar a lança em direção ao peixe que está... Sempre que a gente pensar em posição aparente, mestre, lembra desse exemplo que ele é bem interessante. Se a gente tem um peixe que está dentro da água e aí o índio quer atirar uma lança, a posição aparente do peixe é acima ou abaixo da real? A frase é sempre a mesma. A posição aparente é acima da real. Então, se o peixe está aqui, vou desenhar o peixinho aqui. O peixinho assim que é mais fácil de desenhar, né? Se aqui está o peixe. Então, o pescador, no caso o índio, vai enxergar o peixe acima da posição em que ele se encontra. Então, se ele enxerga na posição acima, ele tem que atirar a lança em direção ao peixe que está abaixo. O peixe está aqui, ó, ele quer acertar isso, não a imagem. Então, tem que acertar abaixo da imagem que ele vê. Então, se a imagem está acima, né, a posição aparente é acima da real, se eu quero acertar, eu vou atirar abaixo de onde eu estou vendo. Tudo tranquilo, mestra? Bora resolver a questão de número 21. Uma pessoa mergulhando vê o fundo de uma piscina, uma pessoa mergulhando no fundo de uma piscina, olha através de seus óculos de nadador e vê um avião voando a uma altitude hzinho da superfície. Na verdade, o avião está a uma distância d da superfície. Podemos então afirmar, vou desenhar de novo a superfície de separação aqui, eu vou te mostrar o observador embaixo da água, a gente vai ver que é a mesma coisa da frase anterior. Então, vou desenhar aqui os olhos do observador embaixo da água de preto, aqui está o olho do observador, ele está olhando para o avião passando através do seu óculos de nadador, né, para conseguir ver sem doer os olhos. E aí eu tenho um avião, vou desenhar um avião qualquer aqui, ó, e ele enxerga o avião aqui, ó, e ele está enxergando, ele enxerga na verdade a posição aparente, né, então vou desenhar aqui o avião, ó. Isso aqui é a imagem do avião, por isso estou fazendo pontilhado, tá, essa aqui é a posição aparente.
E eu sei que a posição aparente está acima da real. Se essa posição aparente, a posição aparente está acima da real, quer dizer que ele vai enxergar um avião acima de onde o avião de fato está. Quer dizer que o avião está abaixo. Se o avião está abaixo de onde ele está vendo, isso é o avião na lateral, porque a gente não enxerga as asas dele, tá? Mas eu fiz aqui para não ficar tão esquisito. Então, ele nos disse que essa altura aqui era H da superfície. E o avião, na verdade, está a uma altitude D. Então, é correto afirmar que Dzinho é menor do que H. Dzinho é menor do que H, porque se ele enxerga numa posição aparente acima da real, na verdade, o avião está abaixo da onde ele está vendo. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora resolver então a questão de número 23. Na verdade é 22, né? Considere o seguinte texto. Certos raios luminosos, como os do Sol, ao se transmitirem de um meio transparente para o outro, podem dar origem a vários raios refratados de cores diferentes, cada um com uma inclinação própria. Muitas vezes esse fenômeno não é percebido pelo olho humano, porque esses raios, estando muito próximos uns dos outros ou superpostos, dão a sensação de uma só cor, que geralmente é a branca. Entretanto, para certos meios com uma incidência adequada da luz, esse fenômeno de separação de cores é perfeitamente visível. É o que forma, quando bate a luz na quina de um vidro, né, que está mais ou menos no formato de um prisma, separa as cores e a gente enxerga um arco-íris projetado no chão ou na parede. O fenômeno abordado no texto acima é conhecido como dispersão luminosa, né? A dispersão de todas as cores da luz se separando, mostrando para a gente o efeito de arco-íris. Tudo tranquilo, minha semestra? Bora então resolver a questão de número 23. Um feixe de luz azul. Onde é que eu li azul aqui? Um feixe de luz é uma mistura de 3 cores, verde, vermelho e azul. Tá, então tem verde, vermelho e azul. Ele incide, conforme indicado na figura, sobre um prisma de material transparente com índice de refração crescente com a frequência. Após atravessar o prisma, a luz incide num filme para fotografias em cores, que ao ser revelado mostra 3 manchas coloridas. De cima para baixo, as cores dessas manchas são respectivamente. Bom, mestre, a gente sabe que na dispersão luminosa, a cor que menos desvia é o vermelho. Então, vou desenhar aqui o vermelho, que vai sofrer bem pouquinho desvio. Aí depois ele sofre um pouquinho mais de desvio e vai incidir ali. Depois do vermelho, qual é que é o que desvia mais? Depois do vermelho desvia um pouquinho mais o verde, né? Então, o verde vai estar um pouquinho mais para baixo. E o último que vai desviar aqui, que vai mais desviar, é o azul. Quanto maior a frequência, maior é o índice de refração. Ele nos disse aqui, né? Índice de refração crescente com a frequência. Então, de cima para baixo, quais é que são as cores que vão aparecer aqui? De cima para baixo, as cores são vermelho, verde e azul. Então, vermelho, verde e azul, alternativa da letra E. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Agora vamos conversar sobre a questão de número 24. Uma das consequências interessantes da dispersão da luz é a formação do arco-íris, que se forma quando a luz do Sol incide em gotículas de água em suspensão na atmosfera. Este fenômeno é consequência da luz nas gotículas. Bom, primeiro, para entrar na gotícula, a luz sofre refração. Aí, ao sofrer refração, lá atrás sofre reflexão total e finalmente vai sofrer refração novamente. Então, somente uma reflexão não, somente uma refração não, uma dupla refração, faltou a reflexão total, uma dupla refração e de uma reflexão, certo. Refração na entrada, refração na saída e a reflexão que acontece lá atrás da gotícula. Alternativa da letra D. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então assistir mais aula e resolver mais lista. Depois a gente se encontra na próxima solução das questões.